Olá muchacho, meus amigos e minhas amigas, tricolores e tricolores, tricolores e tricoloras de toda a terra, de todo o Brasil, de todo o multiverso. Este é o canal Ligado no Flu, falando preferencialmente, antenado sempre com o nosso Fluminense Futebol Clube, o único legítimo original clube tricolor do futebol mundial. Eu sou Felipe Guimarães e venho com esse vídeo às 19h45 deste dia 29 de julho, trazendo algumas notícias agitado esse dia do Fluminense. Tá? Vamos começar sobre uma notícia que eu acabei de receber aqui, tá? Do site, do portal Saudações Tricolores, que o Fluminense recebeu uma proposta de 7 milhões de euros, aproximadamente 42 milhões de reais, pelo Matheus Martins, um jovem meio-campista, meio atacante, que se destacou no Sub-17 ano passado, está no Sub-23, na categoria Sub-23 do Fluminense, e está recebendo algumas oportunidades na equipe principal, na equipe profissional do clube. Segundo a manchete, a reportagem, o Fluminense recusou a proposta porque acha que a proposta é baixa, lembrando que a multa do jogador é na casa de 40 milhões de euros. Tá? Mas os ucranianos, esses times do leste europeu, eles sempre vêm aqui para poder, assim como também os clubes portugueses vêm aqui eles vêm fazer investidas de menor valor para depois revender para outros clubes da Europa por valores astronômicos e lucram muito com isso. Futebol é negócio, essa é a realidade. E falando do Sub-23, o jogador Wallace, meio-campista, que muitos pedem o jogador na equipe principal, que tem oportunidade na equipe principal, o jogador não atuou, não foi relacionado no jogo do Sub-23 hoje à tarde em Laranjeiras. Tá? O Fluminense alegou que o jogador está com um problema no pé direito, teve um problema no pé direito, né? E está tratando da lesão, da suposta lesão, e não entrou em campo pela partida da categoria. É uma notícia, assim, meio migué, porque coincide com a possível e provável contratação do Nonato, tá? Também meio-campista, que praticamente joga na mesma posição do Wallace. O Wallace que ontem, eu vi essa notícia no portal Netflu, que ele fez uma postagem enigmática no seu Twitter, na sua conta pessoal. Ele é um jogador que não tem muita frequência nas redes, e ele falou sobre do porquê as coisas estarem acontecendo na vida dele, mas que ele confia e acredita muito em Deus, que as respostas em breve chegarão, e com certeza as respostas chegarão sobre o que pode estar acontecendo com esse menino, se está existindo algum boicote contra ele, ou se aconteceu alguma coisa dele para com o Roger, dele para com o Ailton, que é o treinador do Sub-23, e enfim. Em breve saberemos porque toda a verdade vem à tona. E falando sobre o Sub-23, jogo realizado, o Sub-23 jogou hoje, nesta tarde, em Laranjeiras, empatou com a Ponte Preta, levou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, tá? O resultado de 1-1 que eliminou o Fluminense da competição do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tá? O Fluminense ainda tinha chance, teria chance se vencesse o jogo de hoje e se vencesse o jogo contra o Vitória na próxima quinta-feira, lá na Bahia, que seria uma decisão. Mas empatou, eliminado, não tem como chegar entre os 4 melhores de cada grupo para disputar as quartas de final. Pois bem, o que será feito agora desse projeto maravilhoso do nosso querido e amado, super atualizado diretor executivo de futebol, Paulo Angione? Ele que é o expert de futebol, né? É um dinossauro, para não dizer, é um dinossauro, né? A realidade é essa. E ele que montou essa equipe e agora vai ter que ficar aí com vários jogadores sem opção de atuar aí nos profissionais, porque parece que lá no profissional, no time principal, a panelinha está montada.
E falando também, aí falei do Nonato, né, por conta da questão do Wallace, e venho trazer rapidamente informação sobre o Nonato do seguinte. Ontem saiu a informação que o Fluminense pagaria cerca de 500 mil dólares pelo empréstimo do Nonato até o final de 2022. Depois o GE. Globo acertou, corrigiu a informação dizendo que seria 500 mil reais pelo empréstimo até o final de 2022. De qualquer forma, muito dinheiro para um clube falido, né? Porque o Fluminense realmente é um clube falido, mas pode gastar 500 mil reais com o jogador reserva do Internacional. E hoje, no canal do YouTube do Sentimento Tricolor, do querido André Luiz, ele disse que os Saudações Tricolores, eu realmente não vi essa notícia, que o Fluminense realmente confirmou que pagou os 500 mil reais, vai pagar os 500 mil reais em 10 parcelas, ou seja, 10 parcelas de 50 mil, e que o empréstimo é por 12 meses, um ano, tá? E aí é o seguinte, as informações são meio desencontradas, tá? Se é até o final do ano, se é até o meio do ano, realmente não dá para saber. Mas a questão é muito simples. É muito dinheiro para o Fluminense pagar para um jogador. Isso eu já comentei ontem e friso novamente com vocês aqui. Ainda tem uma outra situação que o André falou lá no canal dele. Que se o Fluminense, se o Inter receber alguma proposta nessa próxima janela de transferências europeias, que começa em agosto e termina em setembro, tá? O Fluminense fica com 10% do valor do que o Inter receber, como se fosse uma taxa de vitrine. O jogador vem com um passe fixado, né, em 2,5 milhões, perdão, 5 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, algo próximo de 13 milhões de reais, e o Fluminense pode exercer essa opção de compra ao final do empréstimo, que aí ninguém sabe se é julho de 22 ou dezembro de 22, tá? E o Fluminense pode cobrir qualquer oferta que chegue, se for da preferência do Fluminense, tá? Enfim, o Wallace, Nonato, cheio de artimanha, cheio de coisa aí. Fala também rapidinho, nem anotei aqui no meu caderninho isso, mas lembrei aqui no assunto, o diretor de futebol, o presidente do Criciúma, disse que vai entrar com uma representação na CBF contra o árbitro de vídeo, contra o árbitro da partida contra o Fluminense pelo pênalti inexistente a favor do Fluminense no jogo de terça-feira. Pois bem, avisar esse senhor, que eu não sei o nome, que eu não anotei, nem me tive o trabalho de anotar o nome dele aqui, que é o seguinte, a arbitragem erra e acerta para todo mundo, todos os clubes do Brasil. Alguns clubes até são mais beneficiados que outros. Aí eu pergunto a esse senhor, deixa uma pergunta aqui, uma indagação. O Criciúma, quando esteve na Série A, na Série B, agora na Série C, no próprio Campeonato Catarinense, porque em Santa Catarina o Criciúma é um dos grandes clubes, juntamente com o Figueirense, Avaí e Chapecoense, nunca foi beneficiado? Nunca teve um pênalti mal marcado? Apesar do que, houve o contato do jogador do Criciúma com o Lucas Claro. Tá? O Lucas Claro subiria inteiro na bola, o jogador encosta nele. É um pênalti discutível? É discutível. Eu não marcaria. Mas o árbitro marcou. E ele achou que teve ali o contato e que foi o suficiente. Eu, particularmente, não achei. Tá? Mas essa é a minha opinião e deixar esse breve recado a esse diretor de futebol, o presidente do Criciúma, que todo clube no Brasil, infelizmente, qualquer seleção mundial, qualquer time da Europa tem benefício e tem malefício na arbitragem. Infelizmente, essa que é a realidade. E vou falar aqui sobre dois assuntos muito importantes para encerrar o vídeo. Protesto pacífico da torcida organizada Força Flu na porta do CT. Os principais alvos. Roger Machado, Egídio e Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso chegou com criança no carro. Não sei se ele foi avisado que estava tendo protesto, teria protesto, e levou, talvez, seu filho, sua esposa, para o treinamento. Tá? Não foi cobrado como deveria. Ele parou, abaixou o vidro do carro, foi cobrado, falaram com ele alguma coisa, mas sem tom de violência, sem nenhum tipo de
sem nenhum tom incisivo, sem xingamento, sem nada. O Roger Machado não apareceu, tá? Não apareceu, não passou durante a filmagem que a Força Flu fez ao vivo no Instagram. O Egídio também não passou. Mas eu vou falar do Egídio daqui a pouco. O Wellington, cabeça de área, ele parou, foi indagado por torcedores, só que ele não parou o carro completamente, ele deixou o carro seguir ainda lentamente. E aí começou um tumulto, que ele estaria empurrando, jogando o carro para cima de torcedores e tal, e aí filmaram lá, tipo, um casaco, um pé de um cara, de um torcedor, debaixo do pé, aí ele começou a gritar, tá atropelando, aí veio segurança, veio o torcedor para afastar a rapaziada e tudo mais. E aí ele conseguiu passar. E aí falar sobre o Egídio. Eu acompanho o Marcelo Johan, que é um influenciador do Fluminense, tem muitos contatos dentro do clube, já foi atleta do clube no futsal, acompanho o canal dele aqui no YouTube também, acompanho nas redes sociais, e o Marcelo Johan colocou que ele recebeu uma exclusiva, tá, de um contato dele de dentro do Fluminense, de que numa van que passou nesse protesto estava adesivada #moleques de Xerém, tá? Essa van, uma van branca grande, com todos os vidros pretos, né? Um filme muito escuro, não dava para ver o que tinha dentro do veículo. Os torcedores pararam à frente desse carro e pediram para abrir o carro. E aí os seguranças não deixaram. Disseram que não tinha nada, que era uma van vazia, que estava indo só para levar material e qualquer coisa desse tipo. Só que o Marcelo Johan recebeu a informação com exclusividade de dentro do clube, de dentro lá do CT, de que o Egídio estava dentro da van escondido. Ou seja, assim como o Paulo Henrique Ganso, que é uma suposição, uma hipótese minha, eu estou imaginando, que deve ter sido informado de que teria protesto e ele seria um dos cobrados, e levou a sua família para o treino, o Egídio entrou na van escondido. E aí a van não foi aberta, ele conseguiu entrar e não foi cobrado. A diretoria cobertou o Egídio. E aí, que papelão, se isso aconteceu realmente, né? O jogador não pode ser cobrado, já que a torcida não está podendo ir ao estádio, mas a torcida vai poder voltar. Eu vou trazer essa informação aqui agora, tá? Então, se preparem, todos os jogadores, todos, os que estão morcegando dentro de campo, os que não estão honrando essa camisa aqui, essas cores, esse escudo, se preparem, a torcida voltará ao estádio e vocês serão muito cobrados, muito cobrados. Seu presidente Mário Bittencourt, seu diretor executivo Paulo Angione, seu técnico Roger Machado, isso se o Roger Machado chegar até a volta do público nos estádios. E todos os jogadores, Egídio, Ganso, Nenê, próprio Fred, dentre outros, que merecem ser cobrados e muito, tá? E essa foi a informação do Marcelo Johan e essa é a minha opinião. Ridículo, covardia, safadeza, o que fizeram. O jogador tem que ser cobrado, tem que dar a cara a tapa. A placa do Egídio dizia, sabe fazer filho, mas não sabe cruzar. Porque cruzar é uma gíria que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, acho que no Brasil todo, que é ter relação sexual com a esposa para engravidar. Não sabe cruzar uma bola. Apesar de ser um dos jogadores com mais assistência no elenco. Tá? Porra, pelo amor de Deus, covardia disso da diretoria. Covardia do jogador não querer aparecer. Não vai apanhar não, só vai ouvir xingamento. Vai levar uma cusparada na cara se tiver que levar. E vai ser xingado. E acabou. E tem que botar a mão na consciência e honrar essa camisa aqui. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. E aí, para finalizar, já 14 minutos, vou passar de 15, eu não consigo fazer vídeo pequeno, que é muita informação. Eu vi primeiro, no portal Explosão Tricolor, do grande Vinícius Toledo, que Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia o retorno parcial dos torcedores
aos estádios no município do Rio de Janeiro a partir de setembro. Ou seja, agosto, Copa Libertadores, infelizmente ainda não teremos público, tá? Mas a partir de setembro já teremos e será uma volta gradativa. A partir de setembro, 50%, vou trazer a notícia para vocês aqui direitinha para não ter nenhum erro, nenhum equívoco. No primeiro momento, 50% de ocupação. No entanto, só terão acesso aos estádios os torcedores que estiverem vacinados com as 2 doses do imunizante contra a Covid-19. Continuará sendo obrigado a usar máscara e manter o distanciamento. Em outubro, que seria a segunda fase do retorno, marcada para o dia 17, será permitido a entrada de 100% da lotação do estádio, ainda mantendo os torcedores usando máscaras e tendo que apresentar o comprovante das 2 doses do imunizante contra o Covid-19. E a partir do dia 15 de novembro, aí sim a terceira fase, também 100% da capacidade dos estádios. Aí os estádios são Maracanã, São Januário, Newton Santos, tá? Só que deixando de ser obrigado a usar a máscara, só que sendo obrigado a mostrar o comprovante das 2 doses do imunizante contra o Covid. Se não mostrar o imunizante, de que forma será feito isso? Existe um aplicativo, um sistema chamado ConectSUS, que é do Ministério da Saúde. E nesse aplicativo, nesse sistema, ele vai informar se a pessoa já foi imunizada as 2 vezes. Eu, como tenho 42 anos e vou receber a segunda dose do imunizante dia 8 de setembro, acredito que nessa primeira fase já poderei retornar ao Maracanã, assistir o Fluminense em loco e poder vibrar muito e também xingar bastante, cobrar bastante desta diretoria, deste treinador e desses jogadores. Meus amigos, beijo grande a todos, um forte abraço. Por favor, deixe seu likezinho, por gentileza, aperta o botãozinho que tem esse sinalzinho aqui, que é o like, o joinha, beleza? Se não gostou também, ok, aperta no botãozinho que tem isso aqui, compartilhe com a sua comunidade tricolor, se inscrevam no canal, clique no sininho. Obrigado aos mais de 70 inscritos no canal, já chegamos a 70. Estou contando, estou ansioso, quero chegar em 100, 500, 1000 em breve, para poder estar sempre aqui debatendo com vocês, em breve também fazer lives, para a gente dialogar bastante aí, como se estivéssemos juntos, tá bom? Forte abraço a todos, ótima noite de quinta-feira, até amanhã, fiquem com Deus, valeu!